Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês outra vez. E estou porque estou achando esse momento muito especial, né? Um momento onde todos os planetas exteriores estão mudando de signo. Então, Júpiter está mudando dos Gêmeos para o Câncer, coisa que acontece anualmente. Saturno e Netuno em conjunção desde o princípio do ano, saíram da conjunção em Peixes agora para a conjunção em Áries, né? Urano saiu do Touro, né? Sai agora no dia 6 para o signo de Gêmeos e lá vai permanecer durante 7 anos. Netuno permanece em Áries durante uns 14 anos, mais ou menos. E Saturno fica 2 anos e meio no Áries. Nós também temos o Plutão, que acabou de sair do Capricórnio para o Aquário. Então, veja bem, o Plutão no Aquário, eu tenho um vídeo em novembro que eu falo disso, né? E falo muito intensamente no início do ano também, mas eu já acho que Plutão em Aquário, Plutão é um planeta de extremos, mas Aquário é um signo de cooperação, solidariedade, consciência social, consciência ecológica. Então eu acho que extremos, nós estamos caminhando para extremos, mas a gente está também caminhando para a consciência de uma maior parte da humanidade, para uma solidariedade maior e talvez para atitudes coletivas de maior porte. Então, o Plutão em Aquário pode trazer isso para a gente. Eu queria atentar também para que Urano, ele teve em Touro e ele entrou em Touro na pandemia, né? E ele mexeu e ainda está mexendo com o sistema financeiro, porque essa é a primeira entrada dele no 0 graus de Gêmeos e ele entra mesmo no ano que vem. E ele mexeu muito com o sistema financeiro. Para vocês terem uma ideia, ele entra agora dia 6, né, no Gêmeos pela primeira vez, sai do Touro nesses anos todos. E uma das coisas que ele trouxe forte hoje como notícia foi hackers entrando em sistemas, né, instituições financeiras e, né, transferindo dinheiros imensos, né? Então é como se fosse uma despedida dele, né? Ele fala de tecnologia, ele é a tecnologia, e Touro são os sistemas financeiros, as instituições financeiras. Então é como se ele brincasse um pouco com isso antes de se despedir do Touro, né? Fora toda a instabilidade financeira que ele trouxe, né, durante esse período todo de 2019, que foi a primeira entrada dele para cá, né? Agora, ele em Gêmeos, ele vai trabalhar, ele vai favorecer a imprensa mundial, isso é bom, por um lado, né? Por um lado. Mas, por um outro lado, ele favorece diálogos, acordos, comércio mundial, ele favorece
que países conversem ao invés de partir logo para o combate. Então, isso pode ser um aspecto positivo que vai estar funcionando. Abre a porta agora, mas vai estar realmente funcionando mais no próximo ano. Júpiter mudando para Câncer agora, mexe com os cancerianos, evidentemente, mas também traz uma comoção mundial, uma comoção para situações que possam estar nos incomodando, ferindo a nossa forma de aceitar as condições humanas. Então, isso também acho muito importante, né, que essa mudança de Júpiter. Por um outro lado, também temos Netuno e Saturno. Esse eu quero me atentar um pouco mais, porque eles no princípio do ano estavam em conjunção em Peixes e o Donald Trump assumiu o poder nesse período da conjunção deles. E a partir daí, Peixes é um signo que traz muitas ilusões, traz perspectivas erradas, algumas vezes, questões religiosas, e o Trump ameaçou muito, e muitas das ameaças dele não se concretizaram, né? Algumas sim, mas muitas não. E ele trouxe esse mar de ilusões, né? Um mar de intromissões, sim, mas ilusões também, porque muita coisa teve que retroagir, que ele próprio falou, se colocou. Então, Saturno, ele é um restritor, ele dá uma reprimida nas questões do Peixes e do Netuno, né? Então, ele pode estar ajudando para não ter havido uma continuidade na guerra, para algumas mentiras que foram contadas serem rapidamente desfeitas, algumas ameaças serem rapidamente desfeitas, mas Peixes são as filosofias, as religiões, a fé, e está se mexendo muito com a fé, né? É uma coisa que está acontecendo, é uma ideia da fé muito forte. E as guerras que podem surgir, né, em nome dessa fé. Por um outro lado também, né, nós temos essa conjunção tendo passado agora para o signo de Áries, e Áries é um signo muito bélico, né? Então, Saturno pode ter ajudado a guerra não ir adiante, mas ele não tira inteiramente a ameaça de poder haver guerra, e guerra ligada a poder sempre, a dinheiro sempre, mas a filosofias religiosas também, né? E justamente quando Júpiter e Saturno fazem a conjunção no signo de Áries, nós temos Israel bombardeando o Irã, e o Irã faz parte do mundo árabe, e a possibilidade de uma guerra maior por conta disso, né? Veja bem, Netuno continua muitos anos em Áries, né?
Então, essa ameaça ainda está no ar. E Saturno, como consciência e restrição, ele se despede rapidamente do signo de Áries em 2 anos e meio. Bom, mas eu quero dizer, né, para todos nós, que esse é um momento de renovação. Esse é um momento de troca de energia. Esse é um momento de olhar para frente e entender que nós estamos numa nova fase, né? E que essa nova fase, todos nós podemos usar da solidariedade do Aquário, da conversa e da fuga de briga e confronto dos Gêmeos, que Urano vai estar lá. Nós podemos usar da franqueza do Áries para combater um pouco, para ficar mais claro a questão das fake news, né? E nós podemos usar da comoção e sensibilidade e do sentimento de família de uma forma compartilhada na Terra, né? Do signo de Câncer e com certeza, né? A gente pode fazer alguma coisa melhor, né? Pela nossa vida, pela renovação dos nossos caminhos, pela renovação da sociedade e pela renovação da nossa energia, indo para frente e de uma forma um pouco mais animada, corajosa, né? Áries é coragem, né? Um pouco mais leve também. Afinal, Urano saiu do Touro, que é terra, para o ar, que é Gêmeos, está saindo. Plutão saiu do Capricórnio, que é terra, para o Aquário, que é ar, né? Então dá para a gente poder ter mais leveza nesse momento, né? E mais amor ao próximo. É isso, gente. A ideia é uma ideia de trazer um pouco desse momento sobre um prisma astrológico. Meu nome é Isabel Teixeira e agradeço a todos que chegaram até aqui no vídeo.